Salve, salve, camaradas! Chegamos ao 10º episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que traz uma discussão, um debate importante com profundidade sobre os assuntos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui mais uma vez com meu companheiro, professor Roberto Paulino. Professor, eu quero abrir aqui um espaço para o senhor fazer uma saudação, porque o bicho hoje vai pegar, viu? Saulo, gente, um abraço, Saulo, um abraço a todos os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, nossos amigos que acompanham nas redes sociais nosso debate. Esse programa está crescendo, hein, Saulo? Audiência aí, muita gente comentando, muita gente, digamos, falando que é um programa que, de fato, esclarece as coisas, vai além da superfície do debate, entra em profundidade na explicação dos fenômenos, dos fatos. Isso é muito importante. Saulo, e parece que nós temos aí novidade, né? Você sabe que fogo no galinheiro, né? Do outro lado, da direita, é nossa alegria. E, Saulo, acaba de sair uma pesquisa com o impacto, com o efeito do escândalo Bolsomaster na campanha de Flávio Bolsonaro. Bem feito, toma! É o que a gente tem que dizer, né? Porque esses caras, né, estavam aí quase empatados com Lula, numa campanha de ataques, de ódio, né, sem proposta, e agora vão votar contra a escala 6x1, nós vamos discutir daqui a pouco, e pintando de gostosinho, né? Ah, que não tem nada a ver com massa, Lula também tem, a imprensa de direita, a Veja, a Folha, a Veja publicou, né? Ah, o Flávio recebeu tanto, mas o Lula também. Gente, agora está claro, né, que o Vorcari e o Banco Matos foram os financiadores da campanha da direita da vez passada e que financiaram o próprio filme, né, do presidente, e com certeza esse dinheiro não deve ter parado só para o filme. Um filme, né, de 24 milhões de dólares, mais caro que algumas sucessos de bilheteria de Hollywood, muito mais caro. Então, com certeza, esse dinheiro todo não foi só para esse filme, sabe? É para bancar o Eduardo Bolsonaro em Brasília, é para fazer fundo de campanha, né? E o que ficou claro, né? Que o Flávio Bolsonaro não tem, Saulo. A própria direita está dizendo, não tem estatura moral, é um moleque. O Estadão fez esses dias um editorial dizendo que a direita tem que se afastar do clã Bolsonaro. Veja, o Estadão, que é um dos porta-vozes mais antigos, né, mais clássicos, mais tradicionais da direita brasileira, dizendo que a direita tem que se afastar do clã Bolsonaro, reconhecendo que Flávio Bolsonaro não tem estatura moral para ser um presidente da República. Acabou. Evidentemente, Saulo, tem gente ainda, né? Tem um setor, a pesquisa da Atlas Intel aponta, que tem 15, 16, que não muda, né? Tem gente, uma parte de gente cínica no Brasil, que vendo o que viu, ainda diz que vai votar no Flávio Bolsonaro. Mas aquele setor que estava em dúvida, né? Se quem é que estava ligado ao Bolsonaro, acabou, ao Master, acabou essa dúvida, porque o Flávio Bolsonaro primeiro mentiu quando foi questionado pelo repórter do Intercept, mentiu, disse que não sabia de nada. Um dia depois, ele revelado, né? Deixado nu, disse, eu menti. E a própria direita agora está com vergonha, né, do candidato que tem. E o pior é o seguinte, não tem um candidato alternativo por enquanto, nenhum deles é melhor do que Flávio Bolsonaro. Então, gente, quero dizer aqui, Flávio, que para nós é muito bom, para o campo dos trabalhadores, para o campo... Não que a gente aposte todas as nossas fichas em Lula, nós temos nossas críticas ao Lula também, como a crítica ao arcabouço fiscal, mas é muito melhor ter o Lula do que ter a ultradireita no governo do país. Então, é uma alegria aqui no nosso campo ver que Flávio Bolsonaro está derretendo. Pois é, professor, é justamente aí. O senhor acabou já falando muito do que eu ia lhe perguntar, mas na semana passada, Flávio Bolsonaro foi pego com a boca na botija e um áudio divulgado a partir de uma entrevista do The Intercept Brasil, que mostrou ele numa relação muito íntima, muito cordial, quase um brother, né, vamos dizer assim, pedindo uma quantidade de dinheiro escandalosa, milionária, para financiar um filme sobre a história do pai, né? E aí era isso que eu queria perguntar ao senhor, assim, a máscara da família Bolsonaro, ela foi por terra com a divulgação desse áudio? Eu acho completamente, né? Para quem pensa, Saulo, para quem pensa, para quem raciocina, para quem não é fanático dos Bolsonaro, né? Esse vídeo, esse áudio desmascara
completamente, não só o Flávio, desmascara todo o clã Bolsonaro. Tanto é que a direita, já falei, né, está com vergonha. Eu falei anteriormente que o Estadão, né, fez um editorial dizendo que a direita séria, se é que pode ver a direita séria, né, a direita ética, segundo ele, se é que existe direita ética, né, porque toda a direita brasileira sempre apoiou a ditadura militar, o Estadão apoiou a ditadura, né, então, mas eles estão com vergonha do candidato, né, e dizendo que a direita tem que se afastar agora do Flávio Bolsonaro. E eu acho, o Saulo, que não vai parar aí. A pesquisa da Atlas Intel hoje acusa o golpe, já acusa o golpe, fala, né, revela que o Lula, no primeiro turno, tem 47%, um pouco mais de 47%, o Flávio Bolsonaro aparece com apenas 34%, e no segundo turno Lula derrotaria o Flávio Bolsonaro por 49,5% a 42%. Isso é muito bom. E eu tenho a impressão que esse desce a ladeira do Flávio não vai parar aí, não. Porque nem todo mundo ainda refletiu sobre isso, né? E o efeito. E pelo visto, Saulo, parece que tem novas revelações do Intercept hoje, não é isso? Exatamente, professor. Há uma hora atrás, o Intercept acabou de trazer um áudio que coloca na cena do crime também o ex-ministro da Cultura, ex-galã de Malhação, Mário Frias, né? Que é acredito que o diretor do filme, o responsável pela empresa que está produzindo o filme. E aí, essa era uma outra situação que eu queria perguntar ao senhor, eu queria sua opinião, porque a pesquisa da Atlas Intel, ela é dura, né, o resultado é duro com o clã Bolsonaro, apesar de a gente saber que uma pesquisa eleitoral, ela é, de fato, um retrato do momento. A questão é que a pesquisa traz uma diferença de 47% a 34% no primeiro turno, e uma diferença de 49 a 42 no segundo turno. Se a gente pegar esse panorama que está se desenhando, o senhor acha que a candidatura de Flávio Bolsonaro subiu no telhado? Ele vai retirar a candidatura? Ele mantém a candidatura? Qual a opinião que o senhor tem a respeito disso? Eu tenho a impressão que, como é um fanático, é muito provável que mantenha. Mas eu acho que já é uma candidatura fadada ao fracasso. Pode ser que eu esteja errado, né, que ele se recupere, mas é muito difícil recuperar, porque parece que a coisa não vai parar aí, tem novos áudios, o Intercept deve ter, a Polícia Federal está investigando. Eu tenho a impressão que, com o enfraquecimento do lado de lá da direita, a Polícia Federal vai ganhar força, vai ganhar iniciativa, o Judiciário, o STF, com certeza vai para cima, né? Desse cara, e eu tenho a impressão que a direita perdeu muito e, nesse ritmo, vai perder as eleições de setembro, né? Então, o problema todo para a direita é que eles não têm um candidato à altura. Todos os demais candidatos testados pela Atlas Intel nessa pesquisa que saiu hoje perdem com uma desvantagem. O Lula tem uma vantagem ainda maior sobre eles. Michele Bolsonaro, né, o Zema, todos eles, o Caiado, todos eles perdem por uma diferença ainda maior do que o Flávio Bolsonaro. Então a direita está numa situação que não tem um candidato, né, eles só promoveram, né, gente baixa, moralmente baixa, não é só o Flávio Bolsonaro que tem baixa estatura, né? Esses caras todos aí apoiaram Trump, né, foram contra o Brasil, apoiaram o Bolsonaro na pandemia. Isso é muito ruim, que matou 700 mil pessoas, né? Então são pessoas, né, sem estatura moral, não é só o Flávio Bolsonaro, sem conteúdo político, sem estatura moral, sem propostas para tirar o Brasil. A única coisa que eles se preocupam, né, é com a política neoliberal de privatização, de cortar direito dos trabalhadores, atacar o serviço público. Esse é o programa mínimo dele, um retrocesso, girar a roda da história para trás. E agora tem outra coisa, né, que vai ser uma coisa boa, que nos próximos dias, Saulo, nós estamos aí há 10 dias da votação do projeto de fim da escala 6x1. E o governo federal está fazendo uma campanha muito forte na rádio, na TV, e os deputados agora apresentando propostas, vão ter que votar contra a escala 6x1 para responder aos interesses dos empresários a quem ele responde, é que, na verdade, eles seguem, eles são submissos, né? Então, esse jogo não acabou, eu tenho a impressão que Flávio Bolsonaro e a direita como um todo vai descer ainda mais a ladeira. Professor, no final de semana, Álvaro Borba, que é um jornalista do Paraná, ele tem um canal no YouTube, e uma das análises que ele fazia no vídeo dele, ele dizia que a candidata dos sonhos de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, era Michele Bolsonaro. E aí, quando Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro como o herdeiro político do pai, digamos assim, ela ficou muito chateada, mas ele chegou para ela e disse que Flávio seria
o melhor candidato que Jair Bolsonaro poderia apresentar, porque ele tinha um telhado de vidro muito grande e logo, logo ele tinha certeza que apareceria alguma denúncia que inviabilizaria a candidatura de Flávio Bolsonaro e elas passaria a ser a única alternativa da direita, digamos assim. Eu queria que o senhor dissesse, que o senhor contasse aqui para nossos espectadores o que significaria nesse momento uma mudança, tirando a candidatura de Flávio Bolsonaro e escalando Michele Bolsonaro para cumprir esse papel. Eu acho que Michele Bolsonaro é igual ou pior, né? Michele Bolsonaro é uma messiânica, uma pessoa sem qualquer formação política, sem estatura moral e sem estatura política. O que essa mulher, nada contra as mulheres, mas o que ela tem na cabeça em termos de propostas para o Brasil? Só tem que repetir os chavões, o ódio plantado pelo clã Bolsonaro. Ela não tem nada a apresentar em termos de projeto de país. Mas não é ela, é a direita que não tem. Ela representa a direita, ela representa a mediocridade, a limitação da direita, né? O único programa dessa gente é o ódio contra a esquerda, o ódio contra Lula, né? Eles não têm um projeto de país a não ser fazer a roda girar para trás, cortar direito dos trabalhadores, atacar o serviço público, privatizar tudo que poderia. Então seria uma candidatura, com certeza, da Michele ainda mais frágil, né? Mais frágil, e que as pesquisas já apontam, os brasileiros, né, na pesquisa testada aí entre Flávio e a Michele aparece com a diferença, né? Lula está bem na frente dela no teste que foi feito. Então, não é uma alternativa para a direita. Repito, o editorial do Estadão fala que teria que ter, digamos, uma direita mais séria, mais ética, comprometida com a legalidade institucional, etc. O problema é que não tem. Os quadros que a direita forjou do último período, né, são gente de baixa estatura política e moral, como Tarcísio em São Paulo, como Zema, como Caiado, né, são governadores. Por quê? Porque se baseiam no ódio, se basearam na onda bolsonarista de ódio, né, de ódio ao lulopetismo, a Lula e ao PT, sem programa, a não ser girar a roda para trás, né? Cortando direitos dos trabalhadores, como falei, privatizando, né? Atacando o serviço público, precarizando, digamos, os serviços sociais, as políticas públicas. Então, veja, eu não vejo que Michele seja alternativa e não vejo nenhum desses candidatos aí, como outro, né? Como o Caiado, o Zema, o Renan Santos, como alternativa que pudessem derrotar o Lula. Então, acho que a direita está numa enrascada. Pode ser que vire, pode ser aí que com a máquina, né, da imprensa toda patronal, a imprensa empresarial, né, trabalhando para a direita, pode ser que vire, mas nesse momento a direita levou um golpe e acusou o golpe. É isso aí, professor. E aqui vamos virando a página, mas antes de entrar no nosso segundo assunto da pauta, que é a votação da escala 6x1, o senhor, como eu conheço o senhor e sei que o senhor é um grande analista do cenário internacional da política, eu queria colocar aqui uma extra pauta de uma notícia que eu achei muito interessante nos dias de hoje, que corrobora um pouco com o que a gente vem discutindo aí nesses últimos 10 programas, que é a aprovação de Donald Trump cresce de maneira vertiginosa, né? Uma pesquisa divulgada pelo The New York Times e Siena College traz que 59% da população dos Estados Unidos desaprova o governo de Donald Trump, a aprovação fica em torno de 37%. E aí os dois grandes vilões são a economia, os custos altos de vida nos Estados Unidos, além da guerra que traz danos irreparáveis para a imagem do presidente. E aí ele vendo seu governo ruir, hoje deu uma declaração de que um ataque que estava programado para esta terça-feira ao Irã foi suspenso. Eu queria que o senhor comentasse esse fato, porque me parece que o tiro saiu pela culatra das ações que Trump tem norteado seu governo nesse segundo mandato. Eu acho que sim, o tiro saiu pela culatra. O Trump e os Estados Unidos foi derrotado na guerra contra o Irã, ao custo de milhares de vidas, né? Derrotado, mas causou um grande estrago ao Irã, a infraestrutura do Irã, matou numa escola 160 crianças. Isso é um crime de guerra, que
Não se pode perdoar, é imperdoável matar crianças numa guerra, crime de guerra isso, né? Mas esses generais norte-americanos e o Trump não tem escrúpulos, né? Falou, o negócio deles é bombardear, bombardear, bombardear. Mas a população, quando ele se elegeu, ele prometeu à população no more wars, ou seja, que não haveria mais guerra, e fez tudo ao contrário. Traiu o que prometeu. Isso está levando, digamos, a um discreto, um desgaste, né, a desaprovação crescente do governo Trump. E a gente só tem que torcer, só tem que soltar fogos com essa nova pesquisa. Assim como a gente está comemorando aqui, né, a descida da ladeira pelo Flávio Bolsonaro, comemorado e soltar fogos que o Trump desça mais a ladeira dos Estados Unidos, porque isso enfraquece a direita mundial. O desgaste de Trump, como o desgaste de Flávio Bolsonaro, desgaste de Milei na Argentina, que também começa a ocorrer, enfraquece a direita em todo o mundo. Então é muito boa essa pesquisa para nós, para o lado da causa humana, da causa dos trabalhadores, da civilização, né? É muito bom o desgaste de Trump nessa pesquisa, né? E tem a ver com isso, porque a guerra, né? Também, como você falou do custo de vida, além da traição numa promessa de não fazer guerra, e ele trai o que ele prometeu. Tem outro problema que é o custo de vida, como você falou, que teve a ver. Se os combustíveis sobem com a guerra, o fechamento do Estreito de Hormuz levou uma subida, né, uma elevação do preço do petróleo e dos combustíveis no mundo todo e nos Estados Unidos também. E toda vez que sobe o preço do petróleo, sobem os alimentos, porque sobe o custo do transporte, sobe o custo de produção, né? E a população norte-americana está sentindo a subida na bomba de gasolina, no supermercado, a elevação dos preços. Isso leva, evidentemente, a um desgaste, né? A um desgaste maior do Trump. E esse recuo de ontem para hoje, de suspender o novo ataque, é acusar mais uma vez a derrota que os Estados Unidos teve no Irã. Isso aí, professor. E agora que, não sei se o senhor acompanhou, né, mas a convocação da seleção brasileira para a Copa saiu ontem. Agora o brasileiro está liberado para debater o que realmente importa, que é a escala 6x1. Então, dando atenção a esse debate que é o realmente importante para o Brasil nos tempos de hoje, me parece que a escala 6x1 ela está sob ataque da direita no Congresso Nacional, e esse projeto que prevê o fim dessa escala é algo de extrema importância para o Brasil, para a extrema-direita também, que precisa achar um jeito de destruir isso, destruir esse projeto que é de fundamental importância para a vida do trabalhador. Professor, eu queria que o senhor contasse para a gente aí, na sua visão, quem é que vai vencer essa queda de braço da escala 6x1? Saulo, eu não sei quem vai vencer. O que eu sei é que nós temos que fazer toda a mobilização possível, né, para pressionar os parlamentares a votar isso. Isso é uma excrescência, Saulo, isso é uma semi-escravidão. E o empresariado está fazendo o que sempre fez. Quando foi acabar a escravidão no Brasil, lá no final do século XIX, eles disseram que o fim da escravidão ia quebrar a economia. Quebrou? Não quebrou. Quando foi se criar, o Getúlio Vargas ia criar, por pressão do sindicato, foi criar o 13º salário, no final da década de 30, né? O empresariado falou que ia quebrar a economia, não quebrou. Na Constituição de 88, né, nós conseguimos reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44. Eles disseram que ia quebrar a economia, não quebrou. E o fim da escala 6x1 tampouco vai quebrar a economia nenhuma, vai gerar mais emprego. Primeiro é bom para o trabalhador, porque isso é uma escravidão. Tem que trabalhar 6 dias sem poder ver a família, sem poder estudar, né, sem poder descansar. Essa escala adoece as pessoas e ninguém tem que viver só para trabalhar, isso é escravidão. A vida, como surgiu o movimento lá no Rio de Janeiro, tem que ter vida além do trabalho. Tem que ter descanso, tem que ter lazer, tem que ter estudo, tem que ter tempo para a família. Então, seria uma grande conquista para os brasileiros. Agora, uma queda de braço com a direita. A direita representa o interesse empresarial, representa a inércia, representa a oposição a qualquer avanço social. Isso é o que a direita sempre representa, que muita gente não entende. Repito, a direita é contra os avanços sociais, é pelo corte das políticas públicas, dos direitos sociais. Então eles vão votar, né? Então apresentaram um projeto lá, Saulo, de que aprova a escala 6x1, mas escalonada daqui a 12 anos para entrar em vigência, né? E a escala, aumentando, inclusive, a jornada de trabalho para mais de 50 horas. Isso é uma piada com o povo brasileiro.
As pesquisas indicam que mais de 70%, 71%, outras pesquisas apontam 74%, né, dos brasileiros estão a favor do fim da escala. Mas a classe política brasileira, a maioria dessa classe conservadora, né, da direita, não respeita a opinião popular, não respeita a opinião do povo. Eu espero que a população acorde e não vote mais nesse tipo de gente, né? Porque às vezes as pessoas estão a favor de uma pauta, mas não percebem que o seu deputado vota contra ele mesmo. Você vota num deputado, vota num vereador, vota, digamos, num presidente, num governador, que vai fazer tudo contra o que você espera. Então, pense muito bem, as pessoas têm que... Nós somos apenas pré-candidatos, não estamos em campanha ainda, mas eu digo que as pessoas têm que pensar 1000 vezes antes de votar. Não é porque o vereador disse, não é porque o prefeito disse, não é porque o deputado falou para votar nesse ou naquele que a gente vai votar. Tem uma eleição pela frente e as pessoas têm que votar de forma consciente, né? Mas, repito, essa escala 6x1, não sei se vai ser aprovada, Saulo. Só vai ser aprovada se houver uma pressão popular muito grande nos próximos dias em cima dos deputados, né? Mas, com certeza, alguma coisa de benéfico para os trabalhadores pode ser que saia. Professor, e a direita ontem no Congresso Nacional apresentou uma emenda que desconfigura totalmente o projeto da escala 6x1 e acaba aumentando a quantidade de trabalho que o trabalhador tem que desempenhar na sua jornada semanal. E aí, eu trago esse assunto aqui porque nós tivemos 3 deputados da bancada do Rio Grande do Norte que assinaram essa emenda, que são o general Girão e o sargento Gonçalves, o chamado Lagartão, ambos do Partido Liberal, do PL, e João Maia, né, hoje, antigamente do PL, mas hoje no PP, que também assinou essa emenda. E aí, o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: o Rio Grande do Norte, se continuar votando da maneira que vota, onde é que vai conseguir chegar? Olha, é lamentável, né, que a bancada federal do Rio Grande do Norte, uma parte da bancada tem esse tipo de posição. É uma posição antipovo, é uma posição contra os trabalhadores, é uma posição contra o anseio popular. As pesquisas estão aí dizendo que 71% ou mais da população quer o fim da jornada 6x1. Não chega a 30% quem é indiferente ou quem está contra. E os deputados não respeitam, esses deputados não respeitam essa posição, não escutam o povo, que eles dizem representar. Lamentável, porque esses deputados só representam os interesses empresariais. Porque tem muita grana envolvida, são os empresários que bancam as campanhas deles, né? O fundo partidário é utilizado, mas por baixo do pano a gente sabe que sempre rola muito dinheiro dentro das empresas, as empresas fazendo campanha, pagamento de cabos eleitorais por fora, isso sempre rola no Brasil, sempre rolou, né? A campanha não é feita só com fundo eleitoral. Agora, eu acho que a população tem que acordar, acho que nós estamos fazendo no próximo dia uma grande pressão em cima desse deputado, ir para o aeroporto na hora do embarque deles, quando eles estiverem desembarcando, pressionar esse deputado a mudar de posição. E, repito, só vai ser votado em Brasília o fim da escala 6x1 se houver uma grande mobilização social que amedronte, que assuste esses deputados. Perfeito, professor. Tenho concordância total com sua fala. Professor, virando a página agora, nos últimos dias a gente tem recebido uma grande quantidade de perguntas relacionadas à sua visão sobre os 2 candidatos que estão à frente, né, nas pesquisas de intenção de voto no Rio Grande do Norte, que são Álvaro Dias, ex-prefeito de Natal, e Alisson Bezerra, ex-prefeito de Mossoró. Então, eu queria aqui ser o interlocutor desses camaradas que comentam nas nossas atividades e queria perguntar, eu queria saber na visão do senhor, quem é Alisson Bezerra e quem é Álvaro Dias? Alisson Bezerra, para mim, Saulo, é uma ilusão, né? Uma ilusão. Nada contra o chapéu de couro dele, eu acho que o senador aí da direita foi muito infeliz de reclamar do chapéu de couro. O problema dele não é o chapéu de couro, é o que tem embaixo, ou seja, um vazio de propostas reais para o Estado. Ele esses dias falou, né, que os demais candidatos não têm proposta, que ele tem proposta. Eu comecei a ler as tardes das propostas dele, né, um mutirão no IDEMA para liberar empreendimentos, né, que em Mossoró ele deu 15 ou 20 passagens para os estudantes irem para Londres. Agora, sobre o analfabetismo, não fala nada. Sobre educação integral, nem em Mossoró nem no Estado, não fala nada. Sobre a questão ambiental, não fala nada. Sobre a economia
a dinamização da economia, né? O que nós estamos propondo, que é um processo de industrialização acelerada, ele não fala nada, né? Sobre o meio ambiente, como eu falei, nada. Então, as propostas dele são superficiais, né? São superficiais. Ele é um grande ator. Eu vou dizer isso nos debates, o Alisson é um grande ator, está andando o Estado todo como nós não conseguimos fazer, né? É porque tem uma máquina poderosa, as oligarquias do Estado, as mais antigas oligarquias, Alves e Maia, estão ao lado dele, e além disso eu acho que ele mente, porque duas mentiras que nós vamos mostrar. Ele disse que fez a carreira dele criticando as oligarquias, e agora está abraçado com as duas principais oligarquias do Estado, os Alves e os Maia. Outra coisa, esses dias falou uma nova mentira, se não me engano, numa rádio FM aqui em Natal. Ele disse que não houve aumento, né, do IPTU. Eu fui a Mossoró esses dias e peguei um professor amigo meu, me mostrou dois carnês do IPTU do ano passado e desse ano. Quase 100% de aumento no carnê dele, no carnê de IPTU. Aí o Alisson vem dizer, os assessores dele, que não é um aumento, é uma revisão. Mas no bolso das pessoas é um aumento. Para quem tem que pagar, é o aumento, é a elevação do IPTU. E ele diz aqui que não houve. Então, isso é uma segunda mentira. Olha, quem começa mentindo, Sal, não vai fazer boa coisa. Então, repito, eu acho que é um grande ator, esse é um grande ator, uma grande ilusão, né? E muitas vezes as pessoas se iludem com esse tipo de gente. Já sobre o outro, né? O outro A2, o candidato A2 aí, o seu Auro, o candidato A2 é o candidato da direita mais tradicional, né? Da tradicional, neoliberal convicto, bolsonarista convicto, apoiaram Bolsonaro, né? E alinhados com Bolsonaro. Então, a gente tem aí que não pode esperar coisa boa. Se ele chega ao governo, que seria o quê? Ataque ao serviço público, privatização de empresas, como a Caerne, né? Como o Tarcísio, governador de São Paulo, que fez, privatizou a Sabesp. Aqui eu não tenho dúvida que eles iam partir. Ou ele chegou a falar de privatização da UERN, ou federalização. Aí quando viu que pegou mal, aí falou, não, eu não vou mexer, vou deixar como está. Mas se puder, privatiza. Se puder, se não for a UERN, são outras empresas estaduais que ele privatizaria. Porque é um neoliberal radical e convicto, antipovo, contra os direitos sociais, defensor incondicional do interesse do empresariado, né, que trata o trabalhador como um estorvo, trata o servidor público como inimigo. Esse é Álvaro Dias se chegar ao governo. Então, esses dois candidatos são muito ruins. Agora, tem uma coisa, os dois, né, o Álvaro claramente é de direita e o seu Alisson está dizendo que não é nem de direita nem de esquerda, é de centro. Isso é uma outra farsa, uma outra mentira do seu Alisson. Por quê? Porque ele é do partido União Brasil. E o União Brasil, lá em Brasília, está votando a favor ou contra a escala 6x1? Boa parte da bancada, se não a maior parte, vai tentar, né, vota contra, se alinha com a direita. É um partido de uma das oligarquias aqui do Estado. Então ele pode pintar de centro, mas Álvaro e Alisson são farinha do mesmo saco, são de direita igual, não tem nada, digamos, a trazer de bom para esse Estado. É nossa opinião. Eu acho essa colocação que o senhor fez interessante, professor, sobre a União Brasil, porque aqui, quando a gente vai estudar a história dos partidos políticos no Brasil, a gente percebe que para tentar se distanciar de momentos históricos ou de questões ideológicas, os partidos no Brasil eles tendem à mudança de nome, né? E a União Brasil, hoje a União Brasil já foi, antes de ser União Brasil, foi Democratas, e antes disso foi Arena. PFL, e antes disso foi PDS, e foi justamente a Arena, que era o partido do governo militar, o partido que dava sustentação à ditadura militar no Brasil, né? E isso é interessante a gente pensar, porque a ideia de ir mudando de nome mascara o passado desses partidos, né? Exatamente, exatamente. O Alisson está num partido de direita, um partido, como você falou, né, continuador da Arena, do PDS, que apoiaram a ditadura, o pior, né, da política no Brasil, na intervenção militar, a supressão da democracia. Então ele pode pintar de gostosinho, mas nos debates nós vamos dizer quem ele é. O partido dele é o que ele é. Porque se ele fosse de centro, ele estaria no outro partido. Se ele tivesse qualquer carinha de progressista, ele não estaria no União Brasil. Mas ele está abraçado aí, repito, começa com a mentira, dizendo que fez sua campanha, sua ascensão política, né, falando das oligarquias, e hoje está abraçado com o que tem de mais antigo na política brasileira. Mentiu sobre o IPTU, como eu falei, entendeu? E mente sobre outras coisas. Mas é um grande ator, e nós vamos desmascarar essa farsa. Professor, ele era, como o senhor até citou aí, que ele era um denunciante vivo.
das oligarquias no Rio Grande do Norte. E hoje ele é candidato a governador pela União Brasil com as bênçãos do ex-senador José Agripino Maia. Isso é uma contradição que ele precisa explicar? Com certeza, né? Eu diria mais do que contação, é um embuste, uma mentira, porque é dizer uma coisa e fazer outra. Como é que o cara faz a carreira, a ascensão, falando das oligarquias e hoje está abraçado com elas? Isso é uma grande mentira para que se conta para a população, né? Não tem Alisson não tem nada de novo. Ele tenta apresentar como novo a renovação, mas quem está abraçado com as oligarquias Alves e Maia, o que tem de novo? Quem está na União do Brasil, o que tem de novo? Nada. E nós vamos demonstrar isso. Perfeito, professor. E agora, virando a página, vamos para o último assunto do nosso programa de hoje, que o tempo já está bastante avançado, né? Afinal de contas, numa semana tem acontecido cada vez mais coisa, né? Também nunca vi uma pré-campanha com tanta cara de campanha assim. Professor, nossos ouvintes, eles ficaram, eles deram, assim, uma atenção muito grande às suas propostas sobre educação. Isso acabou gerando uma questão interessante, porque muita gente achou muito bacana a ideia de erradicar o analfabetismo, mas tem gente também que achou a ideia legal, porém acha que isso não é possível, ou que isso não é viável. Eu queria que o senhor conversasse agora com os nossos espectadores para contar um pouco mais de como esse processo de erradicação do analfabetismo pode ser feito num estado como o Rio Grande do Norte. Saulo, isso não é difícil. O problema é que os políticos não querem acabar, porque os políticos conservadores de direita e muita gente que é contra isso se nutre, se alimenta da ignorância do povo. Olha, Cuba acabou isso em poucos anos. A China resolveu, foi a primeira coisa que a China fez para ser o que é hoje, foi acabar com o analfabetismo. Isso não é difícil, não é caro. Qual é a nossa proposta? Não é nenhuma ponte para Fernando de Noronha, nós estamos propondo coisas viáveis, coisa inclusive barata. Qual é a minha proposta? Um grande mutirão com milhares de professoras, professores, alunos e alunas das principais universidades, como o FRN, o FESA, né? UniRN, o UNP, o UERN, o meu IFRN, juntar milhares de estudantes, treinar estudantes, estudantes bem treinados, por professores, né? Educador na área de educação, treinar como se dá aula a esses alunos. Um aluno de engenharia pode alfabetizar uma pessoa, um aluno de medicina, um aluno de ciências sociais pode alfabetizar uma pessoa desde que bem treinado por profissionais da área da educação. E inscrever milhares de alunos e no final de semana pedir que as prefeituras nos enviem aqueles ônibus amarelos, aquele ônibus escolar amarelo, e despachar milhares de estudantes e professores para a periferia das grandes cidades, identificando essas pessoas analfabetas, né? Identificando essas pessoas e abrindo as escolas municipais e estaduais no final de semana, as igrejas, isso tudo é possível. Eu, Saulo, quando eu tinha 16 anos, eu participei, em plena ditadura militar, de um projeto chamado Projeto Rondon, na Serra do Mel. Eu, com 16 anos, ajudei a alfabetizar centenas de trabalhadores, né? Lá na Serra do Mel, no projeto do plantio de 1 milhão de cajueiros. E dessa experiência me veio a ideia, né? A ideia de como fazer. Eu repito, um grande mutirão, isso não é difícil, isso significa mobilização social, implica envolver as universidades, todo mundo, os sindicatos, todo mundo desse grande mutirão. Nós acabaremos com isso em 2 anos, sem muito custo. Com certeza, né, esses estudantes ganhariam muito ao viajar para conhecer a população, conhecer o sertão, conhecer a periferia das cidades, teriam um grande ganho e ganhariam também horas, né, porque precisam para se formar, os estudantes precisam de horas de trabalho de extensão, ganhar isso, eu tenho certeza que existiriam milhares de estudantes que topariam fazer isso, como eu fiz quando eu tinha 16 anos. Então, uma proposta absolutamente factível, uma proposta viável, o problema é precisa haver decisão e vontade política de acabar com essa vergonha que é o analfabetismo. Professor, eu acho que nas últimas semanas houve uma polêmica, né, que o senhor até chegou a citar aí, do pré-candidato Álvaro Dias, que ele defendeu a federalização da UERN, não no sentido de ampliar qualquer que seja o acesso à educação, mas no sentido mesmo de o Estado se livrar, né, da UERN. E aí eu compreendo que isso venha de uma pessoa como Álvaro Dias, porque Álvaro Dias é um menino rico do Seridó e ele não faz a mínima ideia
do quanto a educação ela pode ser transformadora na vida de uma criança pobre, de um adolescente pobre. E eu estou falando isso aqui pelo seguinte: eu queria que o senhor, para a gente finalizar, falasse sobre duas questões. A primeira, é possível defender desenvolvimento econômico para um estado como o Rio Grande do Norte sem defender o desenvolvimento da educação? E a segunda pergunta, o que é que o Rio Grande do Norte poderia, o que é que o senhor, sentado na cadeira de governador, o senhor faria no primeiro dia para melhorar a educação do Rio Grande do Norte? Saulo, eu acho que privatizar a UERN é um grande erro. A UERN pode ser uma alavanca fundamental de desenvolvimento. E para isso ela precisa ser fortalecida, precisa ter mais investimentos. A UERN não custa caro ao Estado, isso é uma mentira. A UERN custa aí por ano, né? Por mês, talvez, eu preciso ver os dados exatamente, mas alguns milhões. É pouca coisa, comparado a um orçamento de bilhões, né, do Estado. Então, não é muita coisa. Eu acho que a privatização da UERN é o programa dos neoliberais, é o programa da reação da direita radical, né, que quer destruir o serviço público. Nós, ao contrário, eu, como professor universitário e servidor público federal, vou defender o serviço público e defender a educação pública. Isso é essencial. Não tem desenvolvimento econômico e social sem universidades aparelhadas, fortalecidas. E é uma mentira que eles veem a UERN como estorvo. Eu vejo a UERN, como a UFRN, como a UFESA, como outras universidades, como uma alavanca fundamental do desenvolvimento. Vou dar exemplo para vocês. As principais universidades no estado de São Paulo são federais ou estaduais? São estaduais. A USP, de onde eu venho, a Unicamp, né? E outras universidades são estaduais. O Ceará tem 3 universidades estaduais e não abre mão delas. Quase todos os estados maiores do país têm 3, 4, 5 universidades estaduais e não abrem mão dela, porque é uma ferramenta, uma alavanca fundamental de governo, né, de fazer política e formar, qualificar profissionais bem preparados para acelerar o desenvolvimento econômico e social. Então, abrir mão da UERN é uma estupidez, mas os neoliberais não têm preocupação. Para eles, tudo que é público tem que ser privatizado, tem que ser destruído. Essa visão do senador Rogério Marinho, é a visão, né, do clã Bolsonaro, é a visão do Álvaro Dias. Lamentável, mas no nosso governo nós vamos defender e fortalecer a UERN e, como eu falei para vocês, aplicar outras políticas educacionais, como o fim do analfabetismo, como a elevação da educação em tempo integral. O Rio Grande do Norte está totalmente atrasado. Ceará, Pernambuco, Piauí já tem 70% das suas escolas estaduais com tempo integral. Nós aí, depois de 2 mandatos de uma professora, não chegamos a 30%, uma vergonha, o pior IDEB do país, né? Eu lamento muito essa situação, torci muito que o governo da professora Fátima, né, pudesse reverter isso. Entreguei um plano detalhado de erradicação do analfabetismo, não fomos escutados, né? E aí está aí agora o risco da direita voltar ao governo. Mas a gente vai ter que fazer tudo para evitar a direita voltar, porque com certeza se a direita volta ao governo do Estado, é privatização do UERN, é privatização da CAERN, ataque ao serviço público. Conosco vai ser o contrário, vai ser fortalecer o serviço público, fortalecer o papel social dessas universidades, da UERN, da UFRN, da UFESA, do IFRN, como fundamental para o desenvolvimento econômico e social, fundamental para dar melhores condições de vida e alternativa de estudo, né, de crescimento, especialmente aos filhos das famílias mais pobres. Perfeito, professor. E só para a gente finalizar aqui, o estado do Rio Grande do Norte, ele tem aí um concurso vigente para professores, tem necessidade de professores nas salas de aula. No entanto, o governo do estado, em diversas áreas, em diversas profissões, não chamou sequer os professores que passaram dentro das vagas do edital. Roberto Paulino, como governador do estado, qual é a relação que ele vai ter com os concursados, os professores concursados do estado do Rio Grande do Norte? O que é que ele vai fazer? Vai convocar? Uma das primeiras medidas, convocar todos os concursados. Aí é uma polêmica, por exemplo, que vai ser com o candidato Cadu do governo, né? Que é um fiscalista, se preocupa o tempo todo só com as contas, com o equilíbrio das contas, sem ver uma alternativa sem priorizar a educação, a saúde, de olho nas contas, mas sem se preocupar com a educação, com a saúde, em primeiro lugar. Nós achamos que a educação e a saúde tem que estar em primeiro lugar. E
não estou propondo aqui desequilíbrio fiscal, explosão fiscal, gasto irresponsável de forma alguma. Mas tem outras formas de aumentar a arrecadação, que é dinamizando a economia. Eu já apresentei isso aqui. Um crescimento acelerado, para em vez de aumentar a alíquota, a taxa de imposto, a porcentagem de imposto, você pode aumentar a base da economia, fazendo a economia dobrar de tamanho em 6, 7, 8 anos no máximo, para dobrar a base da arrecadação e dobrar a arrecadação e poder investir mais em educação, em saúde, em todas as áreas públicas. Mas a primeira coisa que eu faria com o professor é a convocação imediata desses professores concursados, professores e professoras concursados. É isso aí, professor, por um serviço público cada vez mais profissional, estável e longe das amarras do cartão de político para contratação. Professor, a gente chegou agora ao fim do nosso programa dessa semana. Parece que um programa por semana não está dando conta da quantidade de informações e notícias que o Brasil produz diariamente. Mas aí eu queria já de antemão agradecer aqui a presença, a audiência, a colaboração de todos os nossos camaradas espectadores e queria passar aqui a palavra para que o senhor possa aí fazer uma mensagem final a nossos camaradas espectadores e ouvintes da política além das perfis. Saulo, a primeira coisa, de novo, é comemorar, né, o resultado aí da pesquisa Atlas Intel. Como eu falei, fogo, né, no chiqueiro da direita é nossa alegria, né? O Flávio Bolsonaro deu um tiro no pé, mostrou que realmente era, que é um sujeito baixo moralmente, sem estatura moral, sem estatura política para ser um presidente da República, é um moleque. A direita tinha um moleque como candidato, imposto por outro moleque maior, que era o Bolsonaro, que debochou das pessoas morrendo na pandemia, lembra? Tô com Covid, debochou da vacina. É esse clã. E agora a direita está correndo atrás do prejuízo, dizendo que a direita séria, se é que pode haver direita séria, tem que se afastar do clã Bolsonaro. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero que essa ladeira desça mais, que novas revelações apareçam nos próximos dias e que também a população brasileira pressione e entenda que a direita é contra o fim da escala 6x1, é contra o povo, porque isso é educativo para a população brasileira, para não votar errado, né? E para saber que as coisas se conquistam através da mobilização social. Então, eu quero aqui terminar pedindo que nas ruas ou nas redes sociais divulguem, vamos acabar de vez, né, com essa candidatura da direita, compartilhem com muita força as pesquisas, né, as informações que destroem, que revelam, que desmascaram a direita. Compartilhe, incendeie as redes sociais com notícias, né, com fatos que desmascaram a direita, desmascaram a Flávio Bolsonaro e, ao mesmo tempo, vamos fazer uma grande mobilização para que o Congresso seja obrigado a votar nos próximos dias o fim da escala 6x1, que essa semi-escravidão tem que acabar, porque todo mundo tem direito a ter vida além do trabalho, para lazer, para estudar, para a família, etc. Isso aí, um grande abraço para todas e todos e até semana que vem. É isso aí, professor. E só lembrando aos nossos espectadores, é muito importante que vocês curtam, comentem e compartilhem. Traga mais gente aqui para assistir o nosso programa, porque eu não sei se você sabe, mas as Big Techs não gostam muito da posição política que a gente tem, não. Então a gente tem que correr atrás, resistir e continuar essa atividade de tentar esclarecer e politizar a população brasileira em um ano tão decisivo. Professor, muito obrigado pela presença. A todos vocês, muito obrigado pela colaboração e pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.